Você aí, quer aprender matemática de uma maneira fácil e rápida? Vamos estudar a matemática básica que a gente precisa saber para seguir em frente? Vamos dar aquela revisada? Vem comigo! A gente fala sobre matemática, a gente já lembra logo de números e as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Estão bem habituados a trabalhar com os números inteiros, resolvendo as 4 operações. Vamos resolver agora as operações básicas com os números decimais? Números decimais. Operações com números decimais, agora a gente não vai mais focar em colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A única coisa que você deve focar para estruturar a sua adição ou subtração é colocar a vírgula embaixo da vírgula. Como assim? Por exemplo, 12,45 menos 7,5. Então, a gente vai colocar 12,45. O outro é 7,5, então eu coloco a vírgula. O que está antes da vírgula? 7. O que está depois da vírgula? 5. Mas aí, professora, aqui ficou sem nada. Que número eu coloco? 0. Aqui também está sem nada. Que número eu coloco? 0. Tá certo? E agora a gente resolve a nossa subtração. Como vamos resolver essa subtração? Da maneira simples e fácil, ó. 5 menos 0, 5. 4 menos 5, não tem como. Pego emprestado do vizinho uma dezena. 14 menos 5, 9. Vírgula, eu desço. 1 menos 7, não tem como. 11 menos 7, 4. Fácil, né? Vamos estruturar a próxima adição? Ó, 4,2 mais 5,45. 4,2, agora eu coloco a vírgula de baixo. Antes da vírgula, eu tenho o 5. Depois da vírgula, 45. Aqui não tem nada? Coloco o 0. Vamos lá somar agora esses números decimais. 0 mais 5, 5. 2 mais 4, 6. Desce a vírgula. 4 mais 5, 9. Fácil, né? Não esqueçam dessa regrinha, vírgula embaixo de vírgula. Tão importante quanto saber calcular, é importante também a gente saber ler as questões. A gente já sabe ler os números inteiros, que são divididos em unidades, dezenas e centenas. Já os números decimais, após a vírgula, à direita da vírgula, eles são classificados em décimo, centésimo e milésimo. Como você vai saber? Basta você colocar a vírgula abaixo e ler. Vamos analisar essas operações básicas em um contexto? Importante você ler o problema e retirar de lá todas as informações. Ana, ela foi ao mercado com um total de R$30. Chegando lá, ela gastou R$2,40 em bolachas, R$4,50 em um suco, R$2,75 em chocolates. Como que eu vou saber agora? Ele quer saber quanto que ela gastou. Quanto que ela gastou, eu tenho que somar os gastos, né? Então, se ela gastou aqui R$2,40, lembra, coloca sempre vírgula embaixo de vírgula. R$4,50, R$2,75. Vamos somar agora os gastos, para eu saber aqui quanto que ela gastou. 0 mais 5, 5. 4 com 5, 9. 9 com 7, 16. 2 com 1, 3. 3 com 4, 7. 7 com 2, 9. Então, o total de gastos que ela teve no supermercado foi R$ 9,65. Agora, ela quer saber qual é o valor do troco que ela vai receber. Para eu saber o valor do troco, eu tenho que pegar o total de dinheiro que ela tem, que é R$30, e subtrair com o que ela gastou, que é R$ 9,65. Como que eu vou resolver aí essa questão? Fácil, subtração. Lembra que eu coloquei aqui vírgula abaixo de vírgula. 0 tira 5? Não, eu tenho que pegar emprestado. Dá para pegar emprestado de 0? Também não. Dá para pegar emprestado de 0? Também não. Então, eu vou pegar emprestado daqui. Só que como a gente vai fazer? Esse vai emprestar para esse, que vai ficar valendo 10. Esse pega com esse, que fica valendo 9. Pega para esse. Esse aqui vai emprestar para esse, que vai ficar valendo 10. E esse vai ficar valendo 9. Então, 10 menos 5?
5. 9 menos 6, 3. Desce a vírgula. 9 menos 9, 0. Ele emprestou 1, fica 2. Então, o troco dela é de 20 e 35. 20 reais, 35 centavos. Lendo aqui, eu tenho 2 dezenas, 3 décimos e 5 centésimos. Ok? Vocês entenderam? Agora vamos colocar em prática o aprendizado respondendo essas duas questões. Não precisa copiar, tá bom? Lembrando, só coloque a resposta e no final você vai enviar todas as atividades respondidas contidas nesse vídeo. Então, dê pausa nesse vídeo e mãos à obra. Na matemática, as informações sobre os números podem estar contidas em retas numéricas ou gráficos. Vamos agora saber como reinterpretar essas informações. Na reta numérica, você vai definir os números a partir do marco zero. Tudo que está à direita do zero, você vai ter aí números positivos. Tudo que tiver à esquerda, números negativos, ok? Então, olha só. Se você tem aqui, essa reta, ela está sendo marcada de 1 a 1. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O próximo número que estaria aqui, provavelmente é o menos 5. Aqui, mais 1, mais 2, mais 4. Qual é o número que é para estar aqui? Isso mesmo, mais 3. Por quê? Porque a reta ela está indo de 1 em 1. Qual é o número que estaria aqui entre o menos 2 e o menos 3? Você teria um número decimal. Entre 2 e 3 é a mesma coisa que você ter aqui o menos 2,5. Ok? Então, para saber interpretar a reta, basta você lembrar dos sinais. Os números que estão à esquerda serão sempre negativos, os números que estão à direita, sempre positivos. E analisar a razão dessa reta. Está aumentando de quanto em quanto? Na reta abaixo, qual é a razão que está aumentando essa reta? De 0 foi para 2. De 2 tem um traço, desse traço vai para 6. Que número estaria aqui? Ela não está aumentando de 2? Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, por isso é importante você saber a razão da reta. Está aumentando de quanto em quanto que ela está sendo representada, tá? A matemática ela também utiliza de gráficos para expor informações. E como a gente vai retirar essas informações de gráficos? Como interpretar um gráfico? Esse gráfico ele é chamado de gráfico de barras. Ele tem aqui abaixo os meses e aqui acima a quantidade de toneladas que uma empresa de grãos produziu durante esses meses. Então, olha só, em janeiro ela produziu 150 toneladas. Em fevereiro, quantas toneladas ela vai produzir? Entre 200 e 300, nós vamos ter aqui 250. Por quê? Porque aqui eu já mostrei que entre 100 e 200 eu tenho 150. Então, esse gráfico ele está subindo de 50 em 50. Então, aqui o valor é 250, ok? Então, olha só, em fevereiro, 50, em março, 300. Quanto que essa empresa produziu nos 3 meses? Janeiro, 150. Fevereiro, 250. Março, 300 toneladas. Então, somando aí, 0, 2 mais 1, 3, subiu 4, 4 com 3, 7. Então, ela produziu 700 toneladas. Eu falei tanto de frações aqui na questão passada, vamos relembrar um pouquinho sobre as frações? Primeiro, como a gente escreve a fração? Ó, as frações, elas são divididas entre numeradores e denominadores. Numeradores são os números que ficam em cima, numerador. E embaixo ficam aí os denominadores. Então, olha só. Como que eu vou saber quem é o numerador e quem é o denominador? Observe esse quadrado.
O quadrado, ele tá dividido em 4 partes, não tá? Então, o total de partes, a quantidade total, ela representa o meu denominador. Então, ela vai ficar aqui embaixo. Então, o quadrado, ele tem 4 partes, 4 é o meu denominador. A parte de cima é a parte que se difere, é o que eu estou querendo representar. Por exemplo, quantas partes estão verdes? Uma. Então, 1/4 do meu quadrado está verde. O verde representa 1/4 do meu quadrado. Ok? Olha aqui. O meu círculo, ele está sendo dividido em 4 partes, né? Não ficou muito bem, que eu sou uma ótima desenhista, né? Mas tudo bem. Quantas partes estão pintadas? 2. Como que eu vou representar isso em uma fração? 2 partes estão pintadas e o total de partes que eu tenho são 4. Outra coisa importante sobre frações é você saber simplificá-las. Por exemplo, o que é simplificar uma fração? É você reduzir esses números aos menores números possíveis. Como você vai fazer para fazer essa redução? Basta você começar a dividindo pelo menor número que pode ser divisível, e tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Por exemplo, aqui, tanto 48 quanto 64 pode ser dividido por 2. Então, olha só, 48 dividido por 2, eu tenho aí que é 24. 64 dividido por 2 é igual a 32. Ainda assim, dá para eu simplificar, dá para eu dividir por 2 novamente. 24 dividido por 2 é igual a 12. 32 dividido por 2 é igual a 16. Ainda dá para simplificar? Sim. Divido por 2 novamente. 12 dividido por 2, 6. 16 dividido por 2, 8. Dá para simplificar ainda, gente? Sim. Divido por 2, que divide por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Posso dividir o numerador e o denominador agora pelos mesmos números? Não. Então, 3/4 é a fração mais simples que eu tenho de 48 sobre 64. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção aqui nessa regrinha. Tanto esta fração, quanto esta fração, quanto esta fração e essa fração, elas são equivalentes a essa. O que quer dizer uma fração equivalente? Quer dizer que se eu dividir o numerador pelo denominador de todas essas frações, eu vou ter aí o mesmo resultado. Então, como eu acho uma fração equivalente? Ou você simplifica ela, ou você vai dividir o numerador pelo denominador. Aquela que der o mesmo resultado vai ser aí uma fração equivalente. Vamos simplificar de baixo? Ó, 25 divide por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Também não. Vai dividir por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. 150 dividido por 5 é igual a 30. Ainda divido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Então, 1 sobre 6 é a menor fração existente de 25 sobre 5. E 5 sobre 30 e 1 sobre 3 e 25 sobre 150 são frações equivalentes. Quer dizer que se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter aí o mesmo resultado. Tá ok? Não se esqueçam dessa regrinha, tá bom? Quando eu já tenho a menor fração, como eu vou saber qual é a fração equivalente? Basta eu multiplicar tanto o numerador quanto o numerador pelo mesmo número. Posso multiplicar tanto por 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Então, 2 sobre 12 também é uma fração equivalente.
Bom, vou ensinar para vocês agora como resolver várias questões de matemática de uma maneira simples, fácil e rápida, usando a regra de 3. A regra de 3, como o próprio nome já diz, é quando você tem três informações e o que te interessa, na verdade, será a quarta. E é como você vai calcular essa quarta informação usando as informações que são dadas no problema. Nossa, que confuso! Não é confuso, galera, é a solução. Presta atenção. Uma fábrica, ela produziu 700 peças de roupas. Então, anota esse dado. 700 peças de roupa. Destas, 100 peças correspondiam às blusas. Qual a porcentagem de blusas? Fácil. Ó, foram 700 peças no total. E desse total, nós temos aí 100 peças que correspondem às blusas. Qual é a porcentagem disso? É você saber o seguinte, 700 peças correspondem aí a 100% das peças produzidas. 100, que é a quantidade de blusas, corresponde a quantos por cento? Agora que você fez isso, basta você multiplicar cruzado. Por isso que se chama regra de 3 ou regra do x, tá? Porque você vai multiplicar cruzado. 700 vezes x, quando não tem nada, 100 vezes 100. 700 vezes x, 700x. É igual 100 vezes 100, nós temos aí que é 10.000. Certinho? Agora, olha só, você tem aí uma equação. Se o 700 está multiplicando aqui o x, ao isolar essa incógnita, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu vou ter 10.000 dividido por 700. Para dividir agora, corto esses dois zeros aqui, corto os dois zeros ali. 100 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 14,3%. Ok? Outro exemplo. Maria possui 3/4 de um terreno familiar. Este valor corresponde a que porcentagem? Olha só, quando eu tenho aqui em forma de fração, 3/4, quer dizer aqui, ó, vamos interpretar a fração? 4 é um número total e ela possui 3 partes de 4. Então, olha só, se 4 é o valor total, 4 corresponde a 100%. Se ela possui 3 partes, ela tem qual porcentagem? Agora, a gente multiplica cruzado. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 100 é igual a 300. Agora, basta você isolar o x. Então, x é igual a 300 dividido por 4. Corresponde a 75. Então, o valor em porcentagem que ela tem no terreno é de 75%. Bom, pessoal, mas nem só de números é a matemática. Nós temos também as figuras geométricas. Vou apresentar para vocês as figuras geométricas planas. Gravem os nomes aí. Então, nós temos aí o triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio e losango. Ok? Fácil, né? Mas reconheçam estas imagens. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo, estudando como calcular a área e o perímetro destas figuras. O que é a área? É o total desse espaço que está aqui dentro desse quadrado, ou dentro desse retângulo. Vamos focar só nessas duas áreas hoje, tá bom? A área do quadrado. Vamos supor que cada lado, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, se cada lado mede 2, qual seria a área do meu quadrado? É a mesma coisa que eu pegar o lado e multiplicar pelo outro lado. Então, seria 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora, como é que eu calcularia a área desse retângulo? Basta eu pegar a base, vamos supor que a base seja 4, a altura seja 2. Pego a base, que é 4, multiplico pela altura,
que é 2. Então, a área do meu retângulo seria igual a 8. Os exercícios sobre área, geralmente eles podem vir também em gráficos, tá? Ou em malha. E aí, como é que você vai calcular a área dessa figura? Bom, a gente separa aqui o retângulo que está presente na figura. Se cada quadradinho desse vale 1 centímetro, então nós temos aí 1, 2, 3. Aqui vale 3 centímetros. Aqui eu tenho 2, então aqui vale 2. 2 vezes 3, 6 centímetros ao quadrado. Agora, basta somar com os quadradinhos que ficaram fora dessa área do retângulo. Aqui tem 1, 2, 3 quadradinhos, mais 3 centímetros. Aqui eu tenho meio quadradinho de lado, meio quadradinho do outro. Somando meio com meio, eu tenho um quadradinho inteiro. Então, somando 6 mais 3 mais 1, 10 centímetros ao quadrado é a área dessa imagem. Se você for calcular uma área de uma figura bidimensional, tridimensional, você tem que prestar atenção que não seria só lado vezes lado, no caso desse cubo. Você tem que calcular também a altura, tá? Então, por isso, vai ser 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216 metros cúbicos. Então, para calcular o perímetro desse retângulo, basta eu somar todos os lados, que então seria 4 mais 8 mais 4 mais 8. Total, 24. O perímetro, ele pode também vir em uma imagem assim para você calcular, tá? Aqui é a construção de um canil, onde ela quer saber quantos metros de cerca ela vai gastar para cercar todo esse espaço. Como a gente vai saber fazer isso? Ó, se aqui vale 4, aqui em cima também vale 4. Aqui é simétrico, também vale 4. Aqui também vale 4. Se aqui vale 8, aqui também vai valer 8. Se aqui em cima vale 1, aqui de baixo também vale 1. Se esse lado vale 2, esse lado também vai valer 2. Esse lado aqui também vai valer 2. Esse lado aqui também vai valer 2. E agora, como a gente vai fazer para resolver? Basta somar todos os lados. Então, ó, começa daqui. 2 mais 4 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Então, ó, quando você começar, já marca um pontinho para saber de onde você começou a contar, tá bom? O perímetro é a soma de todos os lados. Somando tudo isso aqui, você vai ter aí um total de 42 metros, ok? Basta somar todos. Começa de um ponto, soma toda a distância. Esse aí vai te dar o perímetro. Vamos recordar um pouquinho sobre os ângulos? Olha só, quando você tem a linha reta e esse ângulo aqui, você vai ter o ângulo de 180 graus. Quando você tem aqui a linha, uma horizontal, uma vertical, você tem aí a metade desse ângulo. Metade de 180 é igual a 90 graus. Quando você tem esse aqui, percebe que ele está sendo a metade de 90 graus. Metade de 90 graus, então eu tenho aí um ângulo de 45 graus. Aqui eu tenho o ângulo de 90 e aqui ele é um pouco mais de 90. Então, ele é graus mais metade da outra parte de 90 graus. Então, seria 90 graus mais 45. Então, é o ângulo de 125 graus. Se vocês reconhecerem um ângulo de 90 graus, a partir do primeiro ângulo, é só você sair dividindo. Então, 90 dividido por 2, você tem aí 180 dividido por 2, você tem aí o ângulo de 90. 90 dividido por 2, o ângulo de 45 graus.
90 mais 45 graus, você tem aí 125 graus, ok? Só recordando aí para vocês os ângulos, para vocês analisarem aí e me falar qual é o ângulo. Pessoal, encerramos por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar. E, por favor, me mande a foto das respostas das atividades, ok? Beijo para vocês e obrigada por participarem da nossa aula.